Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Buit para vocês. Pessoal, muito importante, nós vamos falar sobre a cavidade nasal, e da cavidade nasal a gente tem que tomar alguns cuidados, por quê? Porque é um tema sumamente importante e que é cobrado na mesma proporção que cavidade orbitária, certo? Então, se você aprendeu cavidade orbitária, agora você vai aprender também cavidade nasal. Inclusive, uma aluna minha que se chama Florência Guevara, né? Uma das poucas argentinas que eu tive o prazer de dar aula, ela aprovou com cavidade nasal, tá? Então, vamos lá. Citar suas características gerais, descrever suas paredes, tá? Então, comecemos. Então, a cavidade nasal, a gente vai saber que, olha só, nós estamos falando da cavidade nasal. Inclusive, vou até pegar nosso crânio, né? Quebrou. Era uma vez o crânio. Era uma vez uma casinha do meio, do nada. Eu não vou fazer cara de triste, porque eu não tô triste. Ai, eu vou chorar. E fala. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu tô triste sim, deixei cair o crânio. Mas eu vi que ele é resistente, ele quicou várias vezes no chão. Você é bom, cara, que loucura. Que medo. Deixa eu encaixar ela aqui. Acabou de fazer um deslocamento de mandíbula. Pronto, olha só que bonitinho. Tá? Então, o que a gente vai descrever agora é isso aqui, ó, pessoal. Essa partezinha aqui, ó. Isso aqui é bem importante para a gente poder descrever, tá? Isso aqui é cavidade nasal. Então, se você parar e olhar para a cavidade nasal, para descrever ela, o que a gente diria? Olha só, vou botar bem aqui assim, como se estivesse na minha cara mesmo, ó. Então, como a gente vai descrever a cavidade nasal? São duas cavidades anfractuosas. Olha só, duas cavidades. Você vê que tem um septo aqui que está separando. Então, são duas cavidades. Ó, uma, duas. São duas cavidades. Anfractuosas significa que elas são irregulares, tá? Duas cavidades anfractuosas, que elas estão situadas a ambos lados da linha média. Então, eu vou traçar a linha média aqui, ó. Linha média. Peraí. Tá bem errado essa linha. Pronto. Traçar a linha, ó, é que eu tenho que olhar para a câmera e fazer a porra da linha média. E aí a coordenação é tensa, não? Pronto. A gente está situados a ambos lados da linha média. Então a gente já sabe que são duas cavidades anfractuosas que estão situadas a ambos lados da linha média. Pronto, maravilha. O que a gente vai descrever, pessoal? Continuando aqui, ó, continuando falando da cavidade nasal, que a gente está falando disso aqui, né? Então, olha só, tá por em cima de quem, pessoal? Olha só, se a gente pegar aqui, ó, ela está em cima de quem? Ó? Vamos abrir essa boquinha aqui. Ó. Ela está em cima de quem? Da cavidade bucal. Então, ela se encontra por em cima da cavidade bucal, certo? Ó, por em cima da cavidade bucal. Ela está por debaixo de quem? Olha só, por debaixo, ó. Se a gente pegar aqui, isso aqui é a base do crânio, certo? Tá? Ela se encontra por debaixo da base do crânio, por em cima da cavidade bucal. E está situada a ambos lados. Quem está situado entre quem? Ó, entre a cavidade orbitária. Então, ela se encontra aonde? Entre a cavidade orbitária, por em cima da cavidade bucal e por debaixo da base do crânio, certo? Então, essa é a situação anatômica da cavidade nasal, certo? Acho que olhando assim pelo osso fica mais fácil, né? Fica bem mais tranquilo de poder fazer a analogia. Olha só, tem um orifício anterior, que é essa partezinha aqui, ó, isso aqui é o orifício anterior, que a gente vai chamar de narina, certo? Narina. Por que a gente chama de narina? Porque guarda relação com o nariz, né? Nariz. Então, a gente vai chamar esse orifício aqui narina. E agora, quando a gente pega e dá a volta e olha aqui atrás, ó, essa partezinha aqui também é cavidade nasal. Ó, peraí, deixa eu botar o meu dedo bem no lugar assim certinho. Ó. Essa partezinha aqui também é. Só que isso aqui é a parte posterior. Esse lugar aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui a gente vai chamar de coana, certo? Então, na parte anterior, orifício anterior da cavidade nasal, a gente vai chamar de quê? De narina. E a parte posterior a gente vai chamar de quê? De coana, certo? Essas aqui são as coanas, tá? A parede nasal, ela vai ter 4 paredes. Então, ela vai ter uma parede, olha só, ela tem uma parede interna, uma parede externa, uma parede superior e uma parede inferior. Tranquilo, não tem nenhum segredo até aí. Tá lá. Cuidado para não quebrar.
Então, vamos começar descrevendo a parede superior. Parede superior da cavidade nasal. A gente vai começar com os ossos próprios do nariz. Os ossos próprios do nariz, que é essa partezinha vermelha. A gente tem a espina nasal do osso frontal, espina nasal do osso frontal, a lâmina cribosa do etimoides e o corpo do esfenoides, certo? Então, esses são os limites da parede superior. Então, mais uma vez, falando da parede superior, a gente tem que ossos próprios do nariz, espina nasal do osso frontal, lâmina cribosa do etimoides e o corpo do esfenoides, certo? Pronto. Essas são a parede superior, quem compõe os componentes da parede superior. Mais uma vez, ossos próprios do nariz, que está de vermelho, espina nasal do osso frontal, que está de azul, a lâmina cribosa do etimoides, que está de preto, e o corpo do esfenoides, que está de amarelo. Se vocês pararem para ver, é como se a gente tivesse pego o crânio e tivesse feito um corte assim, ó. E aí é isso que a gente está vendo ali. Tá? Então, essa projeção que a gente está vendo aqui é como se estivesse assim, eu estou fazendo um corte desse jeito, tá? Um corte sagital. E aí é isso que a gente aprecia. E é por isso que você vê que ali o elemento mais anteriorizado que eu tenho são os ossos próprios do nariz, e depois o elemento mais posteriorizado que eu tenho é o corpo do esfenoides. Porque se você parar para ver, a gente faz um corte assim, normal, pensar que eu tenho uma parte anterior e uma parte posterior. A parte posterior guarda relação com quem? Com o corpo do esfenoides, certo? Quem é que vai formar a parede inferior? Tá? Então, parede inferior da cavidade nasal. São dois ossos. Eu tenho a apófise palatina do maxilar, que está representado de verde. Então, a apófise palatina do maxilar. Se você parar para ver aqui, ó, primeiro, esse osso que a gente tem aqui, todo mundo sabe que é o maxilar, não é verdade? Não é o maxilar. E como eu sei que tem dois ossos que estão compondo, o que acontece? Então, ele vai ser a apófise palatina, porque o osso maxilar tem contato com o osso palatino, então ele é a apófise palatina do maxilar, enquanto que a parte que está atrás seria a apófise horizontal do palatino, certo? Então, a parte aqui está mais posteriorizada seria a apófise horizontal do palatino. E por que a gente não fala apófise maxilar do palatino? Porque o que acontece? O palatino, ele vai ter dois detalhes anatômicos. Ele vai ter a apófise horizontal e vai ter a apófise vertical. E cada uma delas vai estar presente uma parede específica. Por exemplo, a apófise vertical do palatino, a gente vai ver que ela se encontra numa parede bem específica, que é a parede externa, certo? Parede medial ou parede interna? Ó, parede medial, parede interna. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, e isso é uma das coisas que o professor mais pergunta, o que é isso aqui? Ó, que ele vai ficar segurando aqui em vocês. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui. Então, essa partezinha que você toca aqui, ó, no nariz, isso aqui é o cartílago do tabique, certo? Elemento mais anteriorizado que vai formar a parede medial da cavidade nasal. Cartílago do tabique. Logo em seguida, a gente vai ter o quê? A lâmina perpendicular do etimoides, tá? Lâmina perpendicular do etimoides. Depois, nós temos lá atrás, que é aquela parte que a gente vê dividindo a cavidade nasal na coana. Se a gente for parar para ver lá na coana, eu tenho aquela septação mais posterior. Aquele é o vômer. Então, eu tenho cartílago do tabique, lâmina perpendicular do etimoides e vômer, certo? Muito importante, tá bom? Quem vai formar a parede lateral da cavidade nasal? Parede lateral, parede externa. Então, vamos lá, vamos apreciar isso aqui. Parede lateral da cavidade nasal. A gente vai ter, primeiro, ó, a gente já começa assim, ó, apófise ascendente do maxilar. Apófise ascendente do maxilar, ó, parede externa, né? Aí depois a gente fala concha nasal inferior. Então, ó, apófise ascendente do maxilar, concha nasal inferior. E eu já sei o que acontece. Embaixo da concha nasal inferior, eu tenho o osso lacrimal. Por em cima da concha nasal inferior, eu tenho as massas laterais do etimoides. Então, só aqui eu já falei 4 detalhes anatômicos da cara. Eu comecei falando da apófise ascendente do maxilar, falei concha nasal inferior, e eu sei que embaixo da concha nasal inferior eu tenho o osso lacrimal, e em cima eu tenho as massas laterais do etimoides, tá? Então, isso é muito importante para poder te dar um norte e para você saber do que a gente está falando.
Depois, o que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte, a gente vai ver aqui pontualmente, a gente vai ver a apófise vertical do palatino, que eu tinha falado para vocês que era um detalhe anatômico, que estava na parede externa ou lateral. Então, a apófise vertical do palatino, e aí depois eu tenho a apófise pterigoides, que é um detalhe anatômico do osso esfenoides, tá? Então, eu tenho 6 detalhes anatômicos na parede lateral ou na parede externa da cavidade nasal, certo? Pronto, aqui eu vou deixar para vocês darem uma boa olhadinha em casa, que isso aqui o professor não tem costume de perguntar, eu coloco porque eu sou retardado mental, doente da cabeça, eu coloco às vezes coisas um pouco, assim, só para a gente não ser pego de surpresa, né? Se o professor te perguntar como é que está formada a narina, pronto, Não, já coloquei aqui. Ele perguntou isso. Ele perguntou isso? Pronto, enfim. Isso. Então, ele pode perguntar como é que está formada a narina, você vai lá e diz, olha, está formada assim, 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 já deixei aí, também vou deixar como é que está formada a coana, certo? Mas, assim, isso é uma miudeza e por causa disso ele não te reprova. Ele vai te reprovar se você não souber as paredes. Agora, isso aqui pode reduzir um pouco tua nota, mas não é critério para não aprovar algum aluno, tá? Pronto, e aí com isso a gente termina essa parte de